Prosseguindo no exame da disciplina de Processo Civil, Teoria Geral dos Recursos, vamos tratar agora da quarta questão trabalhada no nosso material didático. Diz assim o enunciado: quanto à sistemática recursal prevista no novo Código de Processo Civil, verifica-se o seguinte: o recorrente que, alternativa A, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. São as custas, né, senhores? É necessário, pressuposto de admissibilidade recursal, a comprovação do preparo do recurso. Isso está correto de acordo com o artigo 1007 do Código de Processo Civil, parágrafo 4º, que diz exatamente o que foi afirmado pela assertiva. Vamos acompanhar pelo Código. Parágrafo 4º. O recorrente que não comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do seu preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, ou seja, o recurso ele não é conhecido. Correta a assertiva, vamos ver as demais assertivas. Letra B diz o seguinte: são dispensados de preparo, exceto do porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, Distrito Federal, Estados, municípios e respectivas autarquias e pelos que gozam isenção legal. Senhores, os entes públicos, eles gozam sim da dispensa do preparo e também da dispensa do porte, da remessa e do retorno. Isso por força do parágrafo 1º do artigo 1007, que diz que são dispensados do preparo, inclusive o porte de remessa e do retorno, todos os entes citados aí na alternativa, certo? Então, tá errada essa questão por força, inclusive, de letra de lei. A alternativa C. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, não será tal prazo restituído em proveito da parte. Isso seria de uma injustiça tamanha, não é, senhores? Força maior, o falecimento de uma do procurador da parte não ser devolvido, não ser restituído o prazo que foi necessário ali para que haja interposição de recurso, regularização da parte da demanda ou resolução desse caso de força maior, e assim é possível interposição do recurso, seria uma injustiça. Mas o bom senso já nos induz aí pelo caminho do julgamento correto da questão, que é errada. Mas o artigo 1004 já espanca qualquer dúvida. O 1004 do CPC diz: se durante o prazo para interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro, do sucessor, contra quem começará a correr novamente, depois da intimação. Esse prazo será devolvido por medida de justiça, né? Há um incidente aí que não pode ser reputado à parte, portanto, ela não pode ser penalizada por algo que não causou. Está errada a assertiva C. Vamos examinar a assertiva D. São cabíveis os recursos de apelação, agravo de instrumento, agravo interno, agravo retido, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência. A questão quer saber se você conhece o rol, números clausos dos recursos, o rol
taxativo de recurso, não é um rol exemplificativo. Então, realmente aqui exige aí que você tenha um conhecimento do artigo 994, que pontua as 9 espécies recursais utilizadas aí. Há outros recursos previstos em regimentos internos, mas estes são os recursos, digamos assim, ordinários, né, para serem usados comumente. E dentre esses recursos não está o recurso do agravo retido. O agravo retido ele não encontra sede nessa exposição, nessa enumeração da tipicidade dos recursos, ok? Então tá equivocada a questão por causa desse recurso em especial. A alternativa é: a eficácia da decisão recorrida não poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, mas é exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Nós falamos que aqui parece que o legislador se inspirou na ideia justamente do periculum in mora, no fumus boni iuris, quer dizer, no risco à pretensão, na fumaça do bom direito, quando aqui diz a probabilidade do provimento recursal. Então, assim, para o quê? Para suspender a eficácia e evitar algum dano à parte, né? Então, não tem como afirmar o oposto, nós até tratamos isso outrora, né? Então, o gabarito da questão realmente é a letra A. Agora vamos tratar da última questão, a quinta questão, que diz: sobre os recursos no novo Código de Processo Civil, é correto afirmar a alternativa A: a eficácia da decisão recorrida não poderá ser suspensa por decisão do relator, mesmo. Agora vocês veem a repetitividade, né, da exigência nos diversos concursos, né? Aqui é para uma prefeitura, para a advocacia, né? Para ser ali o procurador de um município. E aqui na questão anterior, que exigiu exatamente a mesma coisa, também foi para ser procurador de outro município em outro estado. Um foi em Goiás e o outro foi no Paraná. Então, gente, o direito é um só, a resolução de questões é um método muito eficaz para a absorção de conhecimento, porque você vê, nós acabamos de resolver isso na quarta questão num estado completamente diferente. Então, vem aqui exigindo mais uma vez a atenção para o artigo 995, que diz que pode sim ser suspensa a decisão do relator se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil reparação para aquela parte, ok? Então, está errada essa questão. Alternativa B: a desistência do recurso não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou repetitivos, né? É o que também já tratamos em outro concurso. E justamente a parte ela dá o start, e o artigo 998, parágrafo único, ele corrobora com esse entendimento no seguinte aspecto, dizendo o seguinte: a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Okay? É o sistema de coletivização das demandas. Essa está correta. Bom, pode já ser o nosso gabarito, a alternativa B, pelo artigo 998. Alternativa C: o recurso pode ser interposto apenas pela parte vencida e pelo terceiro prejudicado. Não, realmente temos que o Ministério Público e o terceiro também está incluso. Vocês se recordam de uma questão que a gente respondeu? Eu estava achando até que a questão era a mesma, mas não. Na outra questão que nós respondemos, o legislador, o examinador, ele restringiu a alternativa apenas à parte. Nessa questão,
ele colocou a parte e o quê? O terceiro interessado, mas esqueceu o MP. Então, assim, é muito letra de lei. O nosso tema de teoria dos recursos, processo nos tribunais, é um tema extremamente legislativo, principalmente porque o novo código avançou muito no nosso sistema, incorporou muitos entendimentos jurisprudenciais, então basicamente está tudo na lei. E realmente o método, a metodologia para estudar e memorizar a lei, que é a base do nosso sistema, o uso aí do nosso dia a dia na advocacia, é pesado a ficar apenas na leitura, do começo ao fim. O código ele tem realmente um ritmo pesado, né, de informações. Então, a ideia de resolver questões demonstra como na prática esse ensino é cobrado e ajuda muito a fixar o conteúdo do código, o conteúdo da nossa legislação. Então, como vocês viram aqui, nós temos diversas alternativas exigindo os mesmos conhecimentos e conforme você vai fazendo, você vai entendendo melhor, né? Você vai aprendendo, né? Absorvendo aquele conhecimento, ok? Vamos prosseguir. Alternativa é obrigatório o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. Aqui nós vimos sobre a gratuidade que abrange o porte de remessa e o retorno do processo. Agora, o legislador quer saber se você sabe o regramento do processo eletrônico, porque tudo na justiça está se tornando cada vez mais eletrônico, cada vez mais digital. Inclusive a pandemia que nós sofremos nesse contexto internacional acelerou muito essa disposição. Os processos híbridos, aqueles que têm autos físicos e autos eletrônicos, estão aí em fase de extinção, né? Nós até fazemos votos que sejam extintos o quanto antes. Aí, né, o parabéns aos servidores que fazem esse trabalho para colaborar. Então, é importante que você saiba as regras do processo eletrônico. E essa afirmação, ela contraria, aqui ela diz, é obrigatório o recolhimento. Então, ela contraria o artigo 1007, no parágrafo 3º, que dispensa o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo dos autos eletrônicos. Ok? Então, está errada, a alternativa nós vimos aqui que o correto realmente é que a desistência do recurso não impede a análise de questão com repercussão geral já reconhecida e outros aspectos aí de coletivização das demandas para serem resolvidas com maior celeridade e eficácia. Alternativa B. Encerramos aqui o questionário da 7ª aula de Teoria Geral dos Recursos. Até mais!